É interessante como é que Deus une propósitos, né? E eu quero te ouvir aqui, você explicar pro pessoal, essa live vai ficar gravada, vai pro YouTube, tá? E eu quero que você fale um pouco sobre isso na sua vida, né? Quando começou você a ativar sua identidade, aonde você teve ali o primeiro despertar, ou os primeiros despertares, como é que foi? Olha, eu comecei a perceber o que era ter identidade, ao começar a questionar-me sobre isso, foi à volta de 3 anos atrás, mais ou menos. Foi pela voz do Pablo, quando ele falou nisso, e aquilo começou a mexer comigo, porque eu tinha algumas questões em aberto, que andava à procura e não andava a encontrar alguém que respondesse, alguém que falasse a mesma linguagem, a ter a mesma unidade de linguagem, que isso é muito importante para tu conseguires desbloquear-te a ti próprio e saberes essa tua verdadeira identidade. E então, nessa altura, mais ou menos há 3 anos, começou a despertar a minha busca, porque ele falou sobre isso, falou sobre a identidade e aquilo que ele estava a fazer todo o sentido na, nas minhas questões que eu estava a ter. E pá, a partir daí foi em busca de saber isso. Ah, Foi muito em busca daquilo que nós somos cá dentro, daquilo que nós carregamos cá dentro. Porque toda a gente fala em propósito, toda a gente fala em objetivos de vida, toda a gente consegue direcionar as pessoas ou ter algo nas suas vidas para como caminho, mas agora perceber o porquê de não conseguir chegar a esse propósito ou não conseguir chegar a esses objetivos, perceber o porquê de nós não estarmos a construir a vida que queremos. E eu deparei-me que consegui chegar com todas essas perguntas que eu estava a ter, consegui chegar à conclusão de que era a falta de identidade. Nós somos adultos, nós achamos todos, lá está, o achismo, digamos aqui o achismo em nós, e nós achamos que nós sabemos quem somos e daquilo que somos feitos, derivado às experiências e àquilo que nós passamos no passado, àquilo que nós vivemos no passado e nós achamos que somos aquilo. Aquilo que nós temos vindo a construir é aquilo que nós somos. É verdade, é uma parte pequena, muito pequena da nossa identidade, faz também uma certa falta, mas é uma porcentagem muito baixa daquilo que é a nossa identidade. E isso acabamos por estar-nos a bloquear, a falta de clareza. Quando nós encontramos a identidade, vai haver uma clareza na nossa vida, vai clarear tudo e aquilo que nós temos mais é bloqueio emocional. E tu sabendo quem és, já nada te para. Sabendo porque é que estás aqui, quem és e para onde vais e como tu funcionas, que é tudo dentro de uma só, da parte da identidade. Quando tu descobres isso, consegues abrir aqui um caminho muito mais correto para onde queres ir e para onde vais ir. É quando tu começas também a perceber que foi agora, desde que eu descobri a identidade, estavas a perguntar quando é que foi e como é que eu tive mais clareza. Depois de eu ter ido também ao método IP com o Tiago, no ano Uhum. passado, o meu primeiro foi o ano passado, foi em novembro, se não me engano, foi o 18 ou 19, Pouco tempo, hein? foi, foi. Está a fazer um ano, vai fazer agora um ano em novembro que eu fui lá. Ah, E lá ele também fala disso. Há uma parte que ele também fala sobre isso, uma matéria que ele também aprofunda bastante e aí fez um puto na cabeça, fez uma Tá. clareza enorme. Nós conseguimos entender as 7 camadas que o Pablo fala e depois o Tiago, a maneira como ele também explica, que é muito boa, ah, foi muito entendível, deu para encaixar e lá está, deu para vir dar a resposta. E depois tu começas a acertar, porque são 7 identidades que tu tens que trabalhar as 7 e quando elas estão bem definidas, com os objetivos, princípios e valores bem definidos,
a tua identidade está forte. E quando isso está forte, esquece. Esquece. É uma Ah, muralha que tu muito ganhas de proteção. É uma muralha que tu ganhas de proteção e que fortalece. Não queres saber de mais nada. Não queres. Já não. Já pensando aqui nos cortes que a gente vai fazer, eu quero que você fale um pouco sobre os sintomas, que você já começou a falar aí. Quando você começou a falar de antes de você ativar a sua identidade, você falou de coisas que você sentia. Ou seja, vamos pensar aqui sintomas, porque as pessoas que estão ouvindo, a maioria, isso hoje, quando a gente desperta e olha para o lado, a gente consegue ver aquilo que a outra pessoa ainda não passou, né? Como a gente passou por esse despertar. E a gente vê sintomas. E eu quero que você fale um pouco desses sintomas, também vou falar alguns meus. E conta lá como é que é os sintomas de quem não tem a identidade clara no coração. Olha, quando eu não tinha identidade, foi algo que me fazia sempre muita confusão. Ah, nós vamos em busca de um objetivo, nós temos uma ideia daquilo que queremos. Então, um dos sintomas que eu tinha era querer absorver todas as ideias que me davam. Todos os conselhos que me davam, para mim, eram bons. Eu não sabia o que agarrar, então tudo era bom. Esse era um dos sintomas. Ah, quando, quando alguém também vinha com uma nova ideia, eu ainda não, também ainda não tinha a certeza daquilo que era, uma nova crença, uma nova verdade, eu também a recebia para mim, também me acaba por a receber para mim. Isso também foi algo que eu também senti bastante diferença. Um, aqui o controle das emoções também, lá Uhum. está, um dos bloqueios, o bloqueio principal que nós temos de nos encontrarmos com a nossa identidade é o bloqueio emocional, as emoções também. Descobrir o que é que são as emoções. As pessoas não sabem o que são emoções. Pois. Não sabem. As pessoas não. É-nos ensinado. Ensinado não, nós sentimos na pele o que é ser triste, o que é ser feliz, o que é sorrir, o que é ira, o que é raiva, mas isso não são emoções, isso são sentimentos. São sentimentos que a gente sente. Uma emoção é uma reação química do nosso cérebro. E que quando nós, como não temos identidade, nós vamos dar um nome de um sentimento. E se for preciso, nem é aquele sentimento que a gente está a sentir. A gente simplesmente podemos só estar frustrados por tentarmos fazer algo que não correu bem, porque não tínhamos as ferramentas certas e não tínhamos a sabedoria certa. Não tínhamos a identidade. Entende? E, foi muito essas coisas que eu senti na altura, que eu sentia falta. Eu acho que o que eu vejo mais quando a pessoa não tem identidade, por exemplo, uma das coisas que eu percebo é que elas fazem confusão entre identidade e propósito. Muitas das vezes a pessoa sem identidade, ela para já provavelmente não sabe o propósito. Então você vive aí perdido, sem saber, tem sempre aquela pergunta: o que eu estou fazendo nessa terra? Qual que é o sentido da minha vida? Então, se você se pergunta isso, sabe que eu já passei por isso, o Dário já passou por isso. E a gente vai fazer o que? Uma sequência de lives. E agora, nessa primeira parte, a gente está falando justamente dos sintomas. Então, você está perdido agora. O Dário até falou, a pessoa chega com uma ideia, você agarra aquela ideia. Toda ideia que chega é bem-vinda, não é. Se você tem o sonho, o desejo de ser médico, então você colocou um propósito no seu coração, por exemplo, de curar, de levar o evangelho, de usar da sua identidade através do propósito de ser médico, um convite para trabalhar de psicólogo ou numa obra que seja, ou como engenheiro para ganhar muito dinheiro, não é oportunidade para você. Então a falta da sua identidade faz você ficar tropeçando e indo cada hora você está com uma ideia.
é uma pessoa que tem dificuldade de se focar. Então, às vezes a gente fala assim, a gente vê as pessoas falando, eu sou muito procrastinador, eu tô sempre com preguiça. Não é, porque você não sabe quem você é. Você não sabe a sua identidade e ainda não entendeu o seu propósito, então você vive falando sim para todo mundo. Ó, você que tá aí me ouvindo, eu vou pedir um favor para você. Aqui embaixo aqui tem um botão de compartilhar, uma setinha, manda para 3 pessoas, ajuda a gente aí. Quando você compartilha, você está trabalhando junto com a gente para que outras pessoas escutem isso. Isso aqui que a gente está falando é coisa simples, mas que pode transformar a vida das pessoas, entende? Uma das coisas que eu gosto de ver, por exemplo, a identidade ela vai alterar todas as áreas da sua vida. E tem uma coisa na sua vida que você faz mais do que tudo. Eu acho que a única coisa que você faz mais do que isso é dormir. Eu sou evangélico, você faz mais isso do que ir na igreja. Eu sou isso, você faz mais isso do que comer. Você faz essa coisa mais do que qualquer coisa, chama trabalhar. O trabalho, você passa mais tempo no seu trabalho do que com suas crianças. Você passa mais tempo no seu trabalho do que dentro de casa. E se a sua identidade não está definida, se você não consegue ver um propósito de Deus na sua vida, como é que está seu trabalho, irmão? Então, um dos sintomas, nós ainda estamos falando de sintomas aqui. O seu trabalho é chato. O seu trabalho não é prazeroso. Você, às vezes, até dentro de casa, olha, você não tem identidade definida, uma pessoa que não tem, todo lugar tá ruim para ela. Ela tá no trabalho, tá ruim. Ela tá em casa, ela não quer entrar dentro de casa. Talvez você é aquela pessoa que chega na sua casa e aí você chega, estaciona o carro e não quer entrar. Isso é um Olha, agora sintoma de uma pessoa que não sabe qual é a identidade. Não sabe que ele é o homem que tem que ser o provedor da casa. Isso é falta de identidade. estás a Então, tocar falando num de ponto, sintomas, explora mais aí, Dário, sintomas. estás a tocar num ponto muito forte agora, que estás a falar em casa, e em famílias. Ah, essa falta de identidade, tanto de homem como mulher, respeitar um ao outro, respeitar o seu espaço e entender o que é o homem e o que é a mulher num casamento, essa falta de identidade baralha tudo. Baralha tudo. É muito fácil de baralhar, principalmente com redes sociais hoje em dia e com a internet e com as notícias. É muito fácil baralhar a confusão numa cabeça se não tiver identidade. É muito fácil. E depois em casa isso traz grandes represálias, traz grandes confusões. Isso também foi uma coisa que eu também, com saber a identidade, melhorou bastante na minha vida. Isso é um ponto muito forte que tu estás a falar. E é um problema que muita gente passa e quer melhorar. Hoje em dia nós temos uma geração que eu vi o início disso e espero ver o fim disso. Que hoje em dia separar é muito mais banal do que casar. Não faz sentido isso. Não faz sentido. Verdade. As pessoas hoje em dia casam e depois fazem como fazem no Instagram. Muda só de conta ou muda só de da rede social e pronto, e segue a vida. Não, isso não é um casamento. Nós temos que ter essa consciência. E assim, eu passei por isso, porque eu separei-me, eu cheguei-me a separar já, e, e foi muito derivado a isso que eu senti. A sociedade em si era isso, e era normal. Via-se como normal. Eu assim, não, há algo que não está bem aqui, há algo que não está normal aqui. E então o ter ganho a identidade e ter percebido mudou muito o meu casamento. Por exemplo. Trouxe-me uma grande firmeza. Tu consegues trazer mais clareza para casa, mais clareza para o projeto que é um casamento e, e a prosperidade vem após isso. Pois tá aí um assunto que as pessoas gostam, né? Tem muita gente procurando prosperidade, procurando riqueza. E o pior, eu vou chegar bem profundo nesse assunto, porque é possível você alcançar dinheiro sem alcançar identidade, ou sem ter identidade. Mas você não consegue alcançar riqueza sem ter identidade.
Porque riqueza é diferente de dinheiro. Porque quando você se posiciona entendendo quem você é, aí você dá valor às verdadeiras riquezas dessa vida. Por exemplo, tem alguns filmes interessantes que tem um exemplo aí que é o Clique. Eu acho que é Clique, não sei qual que é o nome aqui em Portugal. Que é um rapaz que ele ganha um controle, ele vai adiantando a É, vida dele. é Ele igual, é vai igual. adiantando e aquilo vira um caos na vida dele e depois ele volta para o início. Só que quando ele volta para o início, ele volta entendendo mais sobre ele, sobre a identidade dele, sobre o que realmente é o importante para a vida dele, sobre a verdadeira riqueza. Então você às vezes tem tudo, eu nem vou falar às vezes, né? Porque tudo que você precisa está dentro de você. E provavelmente com o que você tem na sua mão, você consegue fazer coisas e coisas, só que por não entender quem você é, a gente volta aqui para a situação que o Dário estava falando. Você sai agarrando tudo. Se você entende quem você é, olha para dentro de você, começa a ver que você é uma pessoa que é família, que quer estar tempo com seus filhos, você vai começar a procurar oportunidades no digital, talvez. Vai procurar um trabalho, volta a falar do trabalho, que é a coisa mais, é uma das coisas mais importantes na Terra. Vai procurar trabalhos que não vai ferir aquilo que é sua riqueza. E o fato de você não entender quem você é, entender o que é importante para você, o que não é importante para você, entender o que realmente é riqueza, o que não é riqueza, você sai por aí pegando qualquer trabalho, aceitando qualquer oportunidade e se frustrando de todos os lados. Então, uma outra característica é frustração. Não tem nada mais frustrante do que você não saber quem você é, do que você foi chamado para fazer nessa terra. Por que que Deus te enviou aqui? São perguntas que você tem que ter na sua boca. É. Uma das camadas que nós temos na identidade é o autoconhecimento. E os judeus até dizem que é o Lesh Lehá. Já ouviu falar? Né? É como se fosse o cai para dentro, ou cai para dentro de ti. Vai Tipo, para ti mesmo. cai para ti mesmo. Conhece-te a ti próprio, primeiro. E lá está. Isso é um bloqueio que nós carregamos, porque não somos ensinados. Não somos ensinados a olhar para nós próprios, nós somos ensinados a ver os outros e a apontar o dedo, a dar opiniões. Nós, nós camuflamos o nosso problema com a vida dos outros, vivendo a vida dos outros. Nós Verdade. acabamos por fugir daquilo que é nosso e resolver as nossas coisas, que muitas das vezes em 30 segundos estava resolvido, e empurramos com a barriga para o dia a seguir e deixamos arrastar e depois só vamos arrumar quando já não conseguimos entrar em casa. Ah, foi um dos sintomas que eu também percebi muito. Não é que eu tinha muito esse hábito, mas eu percebia que fazia algumas vezes. Consegui dar conta que eu percebi que fazia algumas vezes assuntos que a gente, por exemplo, chega. Vamos dar agora um exemplo. Chega a conta da luz para pagar. Vamos arrastar, vamos arrastar. Há uns que pagam logo, há outros que arrastam. Né? E isto depois é uma questão de decisão. Mas, mas eu estou a dar este exemplo porque é um exemplo mais simples das pessoas Sim, fazerem. sim. É pegarem algo que deixa-se arrastar sem necessidade, porque pode resolver ali na hora. Fica resolvido e está feito. Vamos embora. Ah, nós temos muito esse bloqueio de falta de autoconhecimento. E depois é autoimagem, porque infelizmente nós nas escolas e até se for preciso em casa, somos criticados, somos chamados de burros, não tens capacidades, começamos a implementar crenças e bloqueios que, que eu percebi que tinha. Por exemplo, um deles era falar em público, falar aqui numa live, onde eu não tinha essa capacidade. Sempre fui muito de falar, sempre gostei muito de socializar, mas no meu conforto, entendes? E quando conheci a minha verdadeira identidade,
Não, eu se falhar, falhei. É o que é, não, não vai mudar nada. Falhar, falhei. Se me errar, errei. Se disser aqui algum erro na gramática, eu sou disléxico. Ah, se disser algum erro, está tudo bem. Eu estou a acertar a minha vida, estou a fazer. Porque agora sei que é a minha identidade, sei porque é que eu estou aqui e sei porque é que eu estou aqui a falar. Ah, quando eu não sabia, eu pensava, nossa, eu vou falhar, eu vou errar, porque eu queria quê? Queria agradar o próximo. Foi um Eu dos acho que sintomas. essa daí é o maior sintoma, assim, em questão de ferir as pessoas, da falta de identidade. Porque essa necessidade de aprovação, ela vem justamente de você não saber quem você é. Quando você sabe que quem você é, eu tô aqui, por exemplo, se tiver 1.000 pessoas na live, se tiver 10, se tiver... Eu sei o que, que eu estou fazendo, eu sei qual que é meu chamado, eu sei qual que é meu propósito, eu sei o que, que a gente está cumprindo aqui. É o que você está acabando de falar. Mas a pessoa que não tem identidade, cara, nossa, ela não consegue fazer nada na vida dela sem pensar nas pessoas. Ela não consegue abrir uma live porque o que que vão pensar? Ela não consegue falar em público porque tem medo de errar em público. A maioria das pessoas que tem medo de falar em público não é medo de falar em público, é medo de errar perto das outras pessoas. É medo de errar na frente de pessoas, de outros rirem dela. Então, assim, esse para mim é o principal. E a gente pode abordar mais na frente, né? A gente pode pegar os principais problemas, né, dificuldades ali, e bater um por um, mas esse com certeza vai estar lá, que é a necessidade de aprovação. Então, se você, vamos pensar nos cortes aqui, da se você é uma pessoa que está sempre preocupado com o que vão pensar de você, que está o tempo todo analisando e deixa de fazer as coisas, às vezes a pessoa gosta de tomar um café com leite, eu gosto de tomar café com leite. Mas na roda dos amigos ela bebe o café puro. Chega nesse nível, da. Porque é normal a gente na roda dos amigos vem a vergonha. Então essa necessidade de aprovação, ela vai atuar na sua vida como vergonha. Às vezes você gosta de usar uma roupa clara, só por causa de um amigo não gosta, você vai só de roupa escura. Chega nesse nível. Então, olha, vê se isso é vida, irmão. Você não consegue usar a roupa que você gosta. Você não consegue beber e se alimentar das coisas que você gosta por causa do que as pessoas vão pensar. Isso Oh, não é fora da igreja, isso é dentro da igreja, é dentro de Portugal, do Brasil, de todo mundo. Isso não é vida, irmão. contigo acontecia lá com a tua mãe, quando tu vestias alguma roupa, ou rota, ou uma rotada, a tua mãe também dizia, vais assim para a rua, o que é que eles vão pensar de ti? De Nunca, ti e não de havia mim, disso, né? A minha não fala que eles é? vão pensar de mim. Essas pequenas coisas que a gente ouvia parecem inocentes, mas isso é um bloqueio que é criado cá dentro. Isso é falta de necessidade de aprovação depois. Nós temos que estar a provar que somos constantemente, até nas escolas, tu estás a ler, por exemplo, eu tinha um bloqueio de ler, eu não lia, e eu só até há pouco tempo é que eu consegui perceber porque é que eu estava bloqueado em ler. Porque na minha infância, lá no quarto, no quarto ou no terceiro ano, foi por aí, eu lembro-me de estar a ler e de ser muito criticado na altura, pela professora e pelos meus colegas. E eu fiquei com vergonha de ler ou de falar à frente das pessoas a partir daí. Entendes? Vê só uma coisa que aconteceu há tanto tempo lá atrás e acabou por me bloquear. É. Acabou por. São como essa da mãe dizer: agora vais assim para a rua, o que é que os outros vão pensar? O que é que os vizinhos vão dizer? Eu, na altura, até Hum. nem queria saber, mas a gente fazia porque, pronto, a gente é o nosso pai, a nossa mãe, a gente faz. Mas isso parecendo que não, são coisas que nos vão ficando. Se nós não sabemos a nossa verdadeira identidade, nós não conseguimos descolar isso de nós. Não conseguimos tirar Não. isso e A enfrentar. gente tá numa geração triste, depressiva, sem sentido, sem propósito. E quando você tem sua identidade clarificada, fica muito nítido. Isso é falta de identidade.
Então você talvez está ouvindo a gente falando aqui, nós vamos bater hoje na tecla dos sintomas, porque se você está sentindo isso, provavelmente não tem como ser feliz, Dário. Uma pessoa que não consegue usar uma roupa que quer, uma pessoa que não consegue comer do que gosta, uma pessoa que tudo que faz fica pensando nas outras pessoas, essa pessoa nunca vai cuidar da vida dela. Ela está sempre preocupada com a opinião dos outros. E aí você está numa ilusão, porque você acha que é você que está direcionando sua vida, mas não. O trabalho que você está não foi você que escolheu. O curso, a faculdade que você fez, não foi você que escolheu. Foi a opinião de outras pessoas. Quantas pessoas entram na faculdade e não terminam? A gente olha o sintoma que o Dário falou, tá sempre agarrando várias coisas. Porque ele não sabe quem é. Então, alguém, o pai ou a mãe, falou: não, você vai ser engenheiro. Entra na engenharia e fica no Brasil é 5 anos, né? Aqui é 3 anos. Aqui também. Ali com 3 anos, quantos colegas meus, eu sou engenheiro, formei, foi 5 anos. Quantos colegas desistiram no terceiro ano? Já trilharam, Dário, suportando ali por causa de um pai, por causa de um tio, por causa de um amigo. E eu sou um cara, assim, hoje eu amo ter feito engenharia, eu amo matemática, é uma coisa que eu gosto, tá na minha identidade, eu me dou muito bem. Só que não era uma coisa que eu queria. Eu até no meio do curso eu quase parei. Não parei por causa da Natália, minha esposa, meu sogro, agradeço a eles hoje que eu não parei, mas falta de identidade. Falta de não enxergar quem eu sou e conseguir olhar para frente como deveria ser. Então, quantas pessoas estão aí? E o pior, começa um curso. Você conhece um amigo aí? Não conta para ninguém, não. Um amigo que começa o curso A, depois ele não termina o curso A, vai para o curso B. Então a gente está em outros sintomas aqui. Pessoa que nunca termina o que começa. É um sintoma de É falta um de sintoma. identidade. É. Tá pulando sempre de galho em galho. Como é que tá a sua vida? Você está sempre pulando de galho em galho? Você está Hoje em sempre dia, mudando e mudando e mudando e nunca terminando nada? Provavelmente falta identidade na sua vida. hoje em dia tu tens muito isso. A nova geração Z, né? Ah, vive muito isso. Está sempre a mudar de trabalho. Se tu fores a ver, eles estão. Já está feito um estudo e tudo. Acho que eles estão 1 ano ou 2 no máximo num trabalho e depois mudam. Só porque sim. Mudam de trabalho e estão constantemente a mudar de trabalhos. Mudam para aqui, mudam para ali e já não fazem uma carreira. Já não olham para uma carreira com olhos de progressão, né? Também não é fazer como se fazia antigamente, mas depois é para outra live, mas eles o que fazem é mesmo isso, como não têm identidade, para eles eu estou a trabalhar aqui ou estar a trabalhar ali, vou igual e vou para onde for, eu vou é só fazer. Como o facto de cá em Portugal, por exemplo, há um estudo em que os filhos só ao final de, só quando têm 38 anos, acho eu, é que começam a sair de casa dos pais. Não faz sentido. 38 anos já devia ter família, já devia ter corrido meio mundo e estar a fazer a sua vida. E porquê? Por causa de falta de identidade, por causa de falta de princípios e valores das pessoas. Está-se a entrar numa geração ou num sistema agora em que está-se a mergulhar muito nisso, no não saber para onde ir, nem o que fazer e nem o que viver. Isso é um dos sintomas que também tenho visto muito. E, por exemplo, algo que agora isto tudo me fez lembrar, eu não sei porque é que vou falar isso, mas pronto. Mas há coisa de 2 anos atrás, mais ou menos, 2 anos e meio, houve um amigo meu que se matou, tirou-se da ponte. Ele tinha 32 anos, ou 30 e qualquer coisa. Ele era mais novo que eu, mas eu conhecia-o, vivi com ele, vi-o crescer, ainda brinquei com ele e tudo, quando era mais novo. Ah, e isso bateu-me na cabeça, fiquei assim, mas porquê que jovens, pessoas tão novas, cometem este tipo de situação? Porquê que elas estão a chegar ao ponto, está a começar a crescer cada vez mais, é 3 em 10 pessoas. É um número alarmante. Em 10 pessoas, 3 pessoas faz isto, é um número alarmante. E isso bateu-me na cabeça, não, eu tenho que descobrir o que é isto,
E porquê é que as pessoas têm estes sintomas? Chegam a este ponto. Ah, e um deles é o QI emocional. A falta de QI emocional. Sabe? Aquilo que eu estava a explicar ali no início. O que é que são emoções e o que é que são sentimentos. Hoje em dia ninguém explica isso. Tu hoje cresces e quase nem te explicam o que é que tu estás a sentir. Não exprimes cá para fora o que é que sentes. Estás a chorar porque estás a chorar. Olha, se calhar tem fome, dá-lhe comida. Se calhar tem a fralda suja, vamos limpá-lo. E não existe ali, estou a dar aqui exemplos, mas o pai e a mãe não passa, não pergunta, não faz a criança pensar, tu estás assim porquê? Porquê que sentiste isso? Porquê que isso está a ser gerado dentro de ti? O teu sentimento que estás a sentir é qual? Isto não existe, não se treina crianças. Não se treina, educa-se um sistema e é assim que se vive. Não se treina crianças. Não. Eu com os meus filhos, eu tenho vindo a treiná-los. Tenho vindo a treiná-los. Eles têm percebido o que é que estão a fazer, o que é que sentem. Eu pergunto a eles, mas tu estás a chorar porquê? Porquê é que estás a chorar? Eu bati e aleijei-me. Pronto, bateste e aleijaste, mas estás a chorar porque tens muita dor, estás a chorar porque queres que eu te venha te abraçar, estás a chorar porquê? Que é para eles terem noção do que é que se está a passar com eles. Eles Uhum. terem noção do que é o mundo real e o que é o mundo ideal, que é chegar ali, abraçá-lo, passar-lhe a mão, pronto, estás curado. Entendes? Tem Passa pessoas que muito por. às vezes escuta isso e não entende a profundidade que você está falando. Tem mentoria, gente. Tem mentoria cara. Tem gente pagando caro para ouvir isso. Tem um exemplo, por exemplo. Um exemplo, por exemplo, foi bom. Você pega nesse momento que você está frustrado, está nervoso. A gente passa por isso várias vezes do dia. Às vezes tem dia que você levanta com o pé esquerdo, né? Eles falam. É normal, você tendo identidade clarificada ou não, é normal ter os dias difíceis. A diferença é como você reage. Então, um dos sintomas, é o que o Dário está falando aí, um dos sintomas de não ter identidade, você não sabe reagir às emoções. Você não sabe reagir ao dia mal, você não sabe reagir a um conflito, você não sabe reagir às coisas. E tem gente que paga caro para entrar numa mentoria e aprender sobre inteligência emocional, né, que é o termo que se usa. Se você pega num momento de um dia que você acorda ruim, esse dia que você acorda com o pé esquerdo, começa a escrever, pega uma folha mesmo, escreve, fala das suas emoções, você começa a escrever ali, passa. Só de você olhar para você, tentar analisar, você começa a ver que não faz sentido. Então, uma técnica simples de olhar para dentro de você, de analisar, isso é parte da sua identidade, você não tem. Você não sabe lidar com as emoções. Qualquer um que te fecha é um palavrão, é um xinga, é buzina. E você está sempre ali jogando para fora um monte de lixo, porque dentro de você, você não sabe organizar, não está organizada as coisas. É isso mesmo. O que tu estás a dizer, há mentorias que se pagam bem para estar a receber esta informação que nós estamos a passar aqui. E isso que tu passaste agora é uma grande ferramenta para, para muita gente. Para muita gente mesmo. Porque são esses pequenos atos que nos fazem crescer todos os dias. O que nós fazemos todos os dias, logo de manhã, uma meditação, a gente faz uma oração, as pessoas usem o nome que quiserem, mas só o facto de tu logo de manhã ah, conectares com o Criador, conectares com o universo, vamos tentar aqui localizar mais as pessoas, mas ah, ao conectares com ele e falares, declarares sobre a tua vida, isso já vai clarear a tua vida, o teu dia já fica logo com uma energia e o teu corpo, isso está mais provado neurocientificamente. Eu tenho formação nisso, tenho formação na neurociência, e aquilo que eu tenho vindo a estudar e aquilo que todos os cientistas têm vindo a fazer esse grande percurso,
já está escrito há mais de 2000 anos atrás. Já está comprovado há mais de 2000 anos atrás. E hoje, com a ciência, com os factos que tem-se vindo a encontrar e com tudo junto, nós conseguimos entender melhor como o nosso cérebro funciona, como o nosso corpo funciona, e realmente como é que nós podemos potencializar tudo aquilo que está dentro de nós. Yeah. Ou seja, uma pessoa que não tem identidade nem sabe o que que é isso que estás a falar. Então vamos falar também um pouco sobre o que que te fez mudar, o que que te fez procurar a identidade. Foi algo relacionado a esse sintoma da Olha, essa foi, de estar perdido, de se sentir vazio? O que que foi? foi mesmo, olha, foi ainda antes, quando eu descobri isto, há 3 anos atrás, eu mergulhei, olha, melhor ainda, há 6 anos atrás, eu mergulhei profundo em, em querer saber mais sobre Deus, procurar mais sobre Deus, porque sentia no coração algo forte, algo que mexia comigo, assim, não, eu tenho que estudar o que é isto. Isto incomoda-me, isto chama por mim, isto está-me a fazer-me sentir incomodado, vá, porque chamava, e eu não me sentia completo, só quando eu começava a estudar aquilo é que eu começava, parecia que respirava. Enquanto não aprofundava a fundo, e depois foi todo o meu caminhar. Eu tive, como tu disseste há bocado, que pessoas tiram um curso, porque alguém escolheu o curso para eles e porque alguém estava. E eu, basicamente, eu fui militar durante 18 anos, porque a minha família achava que era o correto. E eu pus na minha cabeça, não, isto é que é o correto, realmente eu estou a fazer um trabalho que muita gente gostava de estar a fazer. Há muita gente que gostava de estar no meu sítio, porque pagam horas, porque ninguém te chateia, tens uma vida boa, que é trabalhar para o Estado, ah, e por mais coisas, mas eu estava a fazer, no fundo, eu estava a fazer aquilo que os meus pais me incutiram lá atrás, não, isso vai ser o melhor para o teu futuro. E eu tive 18 anos naquilo. E nos últimos 3 anos, neste caso, quando fiz os 35, se não me engano, em 2018, eu decidi, não, eu vou mudar a minha vida. Eu vou mudar a minha vida, vou organizar a minha vida e vou fazer aquilo que eu sinto, aquilo que está dentro de mim, entende? Esse foi um sentimento e um ponto de viragem para mim. Foi mergulhar depois em livros. Foi quando eu comecei a ler, a querer ler, levei um ano a ler um livro, foi muito difícil ganhar o hábito, porque não tinha, mas depois a gente fala sobre isso. Ah, foi um ano e foi começar a estudar mais sobre o ser humano, porque eu tinha uma coisa que eu dizia, sempre disse, sempre me lembro disso, de dizer isto. Devia de existir um manual para o ser humano. Há manual para uma televisão, há manual para um móvel, há um manual para um computador e não há um manual para o ser humano. É impossível, tem que haver algo para o ser humano. Agora sei qual é que é a Bíblia. A Bíblia é o manual do ser humano. Ah, mas lá está. As pessoas também. O IKEA também é muito fácil montar os móveis e há pessoas que não sabem ler as instruções do IKEA. Mas isso a gente depois também pode falar sobre isso. Um, e então foi aí que eu comecei a aprofundar na minha sabedoria, naquilo que nós somos. Comecei a tirar cursos, comecei a tirar formação e ao final de ter tomado a minha decisão, ao final de 3 anos, saí da Marinha e, e confiei tudo em Deus e fiz acelerar o tempo. E aquilo que eu tenho vivido agora nos últimos 3 anos e meio, fora da Marinha, tem sido um aceleramento muito grande, porque aprofundei mais e,
E se há a melhor coisa que nós podemos ter é investir no nosso conceito, investir em nós próprios. O tempo, o dinheiro e a energia mais bem gasta do mundo é em nós próprios. Yeah. Só assim a gente vai buscar a nossa identidade. Isso já é um sintoma da identidade querendo se manifestar, né? Hoje, pelo menos, a gente vê muito os livros de desenvolvimento pessoal se manifestando muito, vendendo bastante. Então, querendo ou não, essa insatisfação, essa confusão que fica uma vida sem identidade, é até aquilo de agarrar, né? As pessoas, algumas até começam, ali começa uma meditação e param, ou pegam um livro, igual você falou, fica um ano para ler o livro, mas já tem ali, tem um lapso. Eu costumo falar, porque as coisas do espírito, a gente ainda não entrou na parte da identidade, vai ser depois, né? Mas as coisas espirituais, a gente falou que algumas coisas espirituais, elas não podem ser entendidas pelo corpo, pelo racional. Mas você tem lapsos. Então, às vezes, mesmo você pode estar vendo a live aqui, o que esse povo está falando identidade? O que é identidade? Mesmo você falando que não sabe da sua identidade, você tem lapsos de identidade. Tem esses momentos, o problema, Dara, é que a maioria dos lapsos de identidade vem em forma de crise. Às vezes a pessoa está na faculdade, está ali 5 anos já, quase formando, vem um lapso de identidade. Meu, eu não quero isso. Eu não gosto de engenharia, eu não gosto disso. O que eu estou fazendo aqui? Minha família está me forçando isso. E aí vem um lapso que é uma crise. A identidade ela vai acumulando ali, acumulando, e você se vão tendo várias crises na sua vida. Você tem que entender que tem algo dentro de você clamando. A sua identidade, quando você não sabe dela, a sua alma fica gritando dentro de você. Então, esse vazio, essa angústia, essa tristeza, isso de ficar pulando de galho em galho, essa necessidade de aprovação, tudo isso vai sufocando e a sua alma fica gritando aí dentro. E aí vem tudo isso e como se fosse uma tempestade. E você passa por lapsos de identidade, sim. Então, uma das coisas que a gente falou, a gente até aqui falou sobre dificuldades, sobre, na verdade, ali, sintomas e sinais da falta de identidade. Por quê? A primeira coisa que você precisa, às vezes você está ouvindo a gente aí, ou na live gravada, ou no curso. O que tá bom? Vocês estão falando de identidade. Como é que faz? Como é que eu aciono isso? Como é que eu acesso isso? O primeiro ponto chama consciência. Então você pode ter consciência ouvindo aquilo que a identidade gera ou ouvindo sintomas que a identidade traz. Uma pessoa está ali vivendo todo dia bebendo Coca-Cola, bebendo Coca-Cola, bebendo Coca-Cola, sem saber que aquilo ali faz mal, até o dia que vem o câncer. A doença, o sintoma, começa a aparecer ali as dores de cabeça, a falta, não sei qual que é o sintoma ali de um câncer, depende da área que ele vai se manifestar. Aí você entende, né? O negócio é o seguinte, até quando você vai ficar arrastando com a barriga um assunto que é tão importante? Até quando você vai ficar vivendo de sintomas iguais a esses? São sintomas muito pesados que a gente falou aqui. É uma vida muito, Olha, eu muito digo a toda a angustiante. gente, nós passamos a vida a calar sintomas em vez dos curar. E Verdade. passa muito por aí. Nós passamos por dificuldades, é verdade, passamos por momentos que nos marcam e nós passamos a vida toda a tentá-los calar, em vez de os resolver. Imagina alguém que nós tivemos uma namorada, ou alguém que teve uma namorada ou um namorado, não interessa, e correu mal e gostava muito e sofre com aquilo. Se fosse isso, está ali 5, 6 anos a viver aquela tristeza quando podia ter resolvido aquilo na altura. Mas por falta de identidade ela não soube resolver a situação. Andou a viver um sintoma que lhe causou problemas. Porque aquilo que tu acabaste de dizer, por exemplo, é um dos exemplos. O cancro pode vir também da má alimentação, mas já está um estudo feito em que ele é grande 50, ou melhor, 50% das vezes que aparece um cancro é por, Emocionante.
É por causa das emocionais, a parte emocional, falta das emoções, de não resolver as situações. E, e lá está, com a identidade podes resolver logo e curar-te mais depressa. Yeah. Então, assim, já estamos aqui estourando o limite da live, mas eu quero deixar aqui um final para você, que é isso da consciência. Você precisa tomar consciência que você tem a identidade ainda não clarificada. Outra coisa que eu preciso que você tenha atenção. Um dos maiores sintomas de não ter sua identidade é que você vive correndo atrás de conquistar o mundo. A falta de identidade, ela não te deixa ser completo em si mesmo. Quando você entende quem você é, você consegue ser completo em si mesmo, em Deus, em tudo que você tem. Uma das coisas, as três principais características que vem quando sua identidade está ativa, acesa, é gratidão, amor e felicidade. Então você para com essa busca, essa loucura que você está vivendo hoje, de ficar ali tentando preencher esse vazio, tentando agradar todo mundo, tentando mostrar para todo mundo que sua vida vale a pena. Você não precisa mostrar para ninguém que você é importante, amigo. Você é importante. Você é uma vida. Dentro dessa cabecinha sua aí que vocês ficam ouvindo, que não vale nada, que não presta nada, é 86 bilhões de neurônios. Se cada neurônio te der 1 euro, você já está bilionário. No seu corpo tem 37,4 trilhões de átomos. A gente não sabe nem o que esse número significa. Dentro de cada átomo tem uma fita DNA de 2 metros, Dário. A gente está falando de 74 trilhões de metros. Só nenhum homem. E a gente pega e fala, ah, não, eu não presto, eu não valo nada, eu vou suicidar. Isso é falta de identidade, é falta de você conhecer quem você é. É falta de você entender o poder dessa cabeça sua abençoada. Eu não sei hoje, né? A gente hoje está com os computadores quânticos, mas em 2015, o computador mais rápido do mundo, Dário, ele demorava 30 minutos para processar o que o cérebro processa com 1 segundo. Então, como que uma pessoa fala que não vale nada? Como que alguém olha para ela e fala, minha vida não presta, não, vou suicidar? Tem algo errado. É falta de identidade. Então, a gente veio até aqui falando de sintomas. Vamos falar de sintomas, mas na próxima live a gente pode trazer mais essa parte da consciência, explicar outras coisas, né? Vamos ver aí direitinho como é que vai ser. Mas para já A hoje eu identidade tem muito. preciso, é importante você olhar para esses sintomas, assiste a live de novo. Vai ficar gravado aqui nesse Instagram, no caso o meu Instagram, até amanhã. Depois vai para o YouTube. Mas assiste de novo, veja os sintomas, veja se você faz essas coisas. É importante. Isso é o que tu estás a dizer. Ganhar consciência é muito importante para nós começarmos aqui a fazer uma caminhada juntos, uma jornada juntos e podemos entender todo o passo a passo que vem a seguir. Porque a tomada de consciência é a primeira coisa de tudo. O ponto e situação onde estamos, o ponto de situação que vivemos até aqui e o ponto de situação que a gente quer como propósito ou como objetivo. Essa tomada de consciência é libertador. E então entender o que é que te constrói, o que é que tu és feito, daquilo que tu carregas realmente, ganhas essa consciência, fazer perguntas, faz perguntas a nós dois, vem fala connosco, a gente estamos abertos para vos ajudar a todos, para poder contribuir com isso tudo. Nós estamos cá para isso, por isso façam perguntas não há perguntas tolas. Já me disseram várias vezes, tenho aqui uma pergunta, mas uma pergunta tão parva e se calhar até óbvia. Pode não ser. Uma pergunta é sempre uma boa pergunta. É. Pode parecer óbvio, mas se calhar até nem é óbvio. Se calhar até é revelador para ti. Vais ganhar consciência sobre. Até posso nem sequer ter a resposta. E está tudo bem quanto a isso.
E se eu não tiver, eu vou-te ajudar a encontrar a resposta. Entende? E então, ganhar essa consciência, fazer essas perguntas é sempre bom. Não deixar a tua vida uma solução para ti só porque podias ter feito uma pergunta. Só podias ter agarrado aqui em duas pessoas para dar duas respostas. Podem ser as duas iguais ou podem ser opiniões diferentes. Mas aí é que está, é perguntar, não ter medo de perguntar. Não parem a vida por falta de uma pergunta. Perguntar abre-nos a consciência e abre-nos o caminho. Top. Método ID, né, Odário? É verdade, mete ideia. Identidade e direção. É isso aí, gente. Ó, vocês estão aí. A gente está disponibilizando o tempo da gente. A gente vai estar aqui que vocês entrem. Odário, tem que fazer um grupo lá, o método ID. Bora. Fazer um grupo e vai estar na bio do Dário. Vão entrar no grupo também, vão participar junto, vai ter aqui várias coisas importantes. E vamos avançando, tá bom? Já passamos aqui o tempo. Primeiro dia, primeira live, Tamo já é o junto. começo. Tamo junto. Vamos pra Obrigado por frente. esses Tchau, tchau. speech. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu. Valeu.